Fala pessoal, tudo bem? Aí mais um capítulo aqui de entrevista do Papo Acidental. Hoje estamos entrevistando aqui o professor Marco Túlio Zanini. Muito obrigado aí pela presença, uma honra. O Marco Túlio, ele Prazer é é meu. show de bola. Ele é consultor de empresas e professor pesquisador nas áreas de liderança, cultura e gestão estratégica de pessoas. Ele é pioneiro no Brasil nos estudos sobre confiança e liderança nas organizações. É professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas desde 2010. E, além disso, ele é sócio-diretor da Simbalem. É uma empresa especializada no diagnóstico e estratégia da cultura e ativos intangíveis organizacionais. Marco, muito obrigado aí, bem-vindo. Eu que agradeço, Capela, agradeço você e quem estiver aqui acompanhando a gente, agradeço muito Show de a bola. oportunidade. Pô, Marco, eu li muito lá os seus artigos, seu site, eu acho você um cara sensacional, muita coisa interessante para dizer e muita coisa relevante assim que você vinha estudando desde 2010 ou desde antes até, e acho que hoje mais do que nunca são coisas muito importantes, né? A primeira coisa que me chamou a atenção nos seus artigos lá foi a questão do trabalho remoto. Você escreveu assim: não devemos confundir interações virtuais com a construção de relacionamentos. E pouco depois no seu artigo você escreve: quem acha que a gestão de uma equipe pode se resumir por interações virtuais como e-mail, nunca entendeu bem o que é isso. E aí veio a pandemia, hoje em dia todo mundo, a maioria trabalhando, né, de home office. Então eu te pergunto, você acha que essa frase, essa afirmação, ela continuará valendo? Muito bom. Bom, Capela, obrigado. Eu gosto de fazer sempre essa distinção sobre a construção de relacionamentos, né? E interação. Interação, eu posso interagir com várias pessoas que eu não conheço, né? Eu posso interagir de maneira totalmente formal. A interação, ela via tecnologia, ela me ajuda hoje a reduzir custo, a coordenar o trabalho das organizações, mas a construção de confiança, ela demanda uma percepção sobre o que eu posso esperar do outro, tá? Sobre as expectativas em relação a ao que eu posso esperar das pessoas no médio e no longo prazo. Demanda interação, demanda troca, né? Então, demanda um conhecimento sobre, basicamente, dois campos, né? Duas áreas, que é integridade. Eu tenho que perceber a sua integridade, tenho que perceber a sua retidão em relação ao nosso contrato, aos nossos acordos, e eu tenho que perceber a sua competência, né? O quanto você é competente para realizar uma determinada coisa, uma determinada tarefa que está sendo negociada entre nós dois. Então, é, é muito importante fazer essa distinção. A interação é um meio, né? É um meio de se manter uma relação, é um meio de se resolver um problema. Mas o relacionamento, ele é construído, né? Existem alguns estudos hoje que mostram que ele é construído face a face, né? A gente precisa ter algum tipo de interação face a face. Eu posso ter a percepção de uma certa confiabilidade das suas intenções, né? Baseado numa certa rotina, né? Numa certa sequência de interações, mas a interação face a face ela é muito importante. Eu acho que esse momento de pandemia, em que está todo mundo trabalhando remotamente, é um momento excepcional. A gente sabe que as pessoas estão dando conta do que elas precisam fazer remotamente. Isso é uma situação excepcional. É claro que em algum momento isso volta, e eu acredito que, por mais que você tenha um trabalho virtual, o Brasil é uma cultura de relacionamento intensivo e vai demandar, sim, encontros pessoais, né? Você fazer a gestão de uma equipe, você não pode fazer só virtualmente. Em algum momento, você tem que ter uma interação face a face. Entendi. Isso leva assim uma questão também, por exemplo, né, pensando nas organizações, né? Todo mundo trabalhando agora à distância. A forma de avaliação assim do trabalho, ela muda. Por exemplo, se avaliar o profissional pessoalmente, os resultados dele, no fim das contas, eu acho que geram números claros, né? Como que funciona essa percepção, essa avaliação
Existem duas maneiras, né? Basicamente, eu estava comentando sobre como é que a gente mensura o trabalho, a contribuição individual. Se eu tenho facilidade em avaliar o output, quer dizer, o resultado do indivíduo, isso me dá vamos dizer assim, me traz uma facilidade muito grande, né? Por exemplo, no mercado financeiro, você é um gestor de um fundo, eu te dou uma meta, bateu a meta, você ganha bônus, reconhecimento, não bateu a meta, você não ganha, né? Mas o mundo do trabalho não se resume a uma métrica fácil, né, de resultado individual. Nem sempre a gente consegue individualizar os resultados. Então, por exemplo, muito trabalho em equipe, muito processo de inovação, de qualidade, demanda equipe, demanda coordenação de equipe. Então, muito do trabalho a gente não consegue mensurar com clareza. Ou você mensura as contribuições do processo, e aí a percepção sobre a contribuição individual pesa, né? Ou você premia a equipe, né? Você premia mais a equipe. Então, eu acredito que para a gente fugir um pouco das métricas muito subjetivas, a gente precisa ter ou uma avaliação 360, ou uma avaliação em que eu consiga efetivamente enxergar que a sua presença, as suas contribuições dentro de um processo de construção de valor foram extremamente relevantes, eu consigo te avaliar por isso, né? Esses são desafios para avaliação de pessoas, são bastante grandes. Isso é uma métrica assim que dá para fazer uma comparaçãozinha com o futebol, né? Poxa, o volante, o zagueiro ali, o lateral, nunca são reconhecidos como o atacante, o cara que bota a bola para dentro, né? Mas você vê todo o técnico, né? O pessoal especializado no futebol fala da importância do... Perfeito. Eu costumo usar até o futebol como um exemplo de meritocracia, né? O que vale é fazer gol, não é fazer futebol bonito. Então, mas assim, o goleador, ele leva fama e leva prestígio, né? Mas nem sempre a gente consegue identificar toda a coordenação da equipe que chegou a botar a bola no pé dele. Então, essa coisa das contribuições individuais não é uma tarefa trivial. Acho que muitas organizações passam por dificuldades de avaliação individual em virtude disso. Não, muito legal. E outro assunto que despertou interesse, eu acho que poucas pessoas devem saber disso, quando a gente fala assim, sobre questão de gênero nas empresas e na sociedade, assim, tem muita gente de direita que reclama assim, poxa, a mulher ganha menos porque a mulher tem filho, isso gera custo para a empresa. O pessoal acha que algumas questões assim de igualdade são besteira, falam que são mimimi, mas eu acho que tem um dado que é estarrecedor, assim, que você cita no artigo. Você menciona o relatório Armadilha do Gênero, Mulheres, Violência e Pobreza, do Banco Mundial e dados da Organização das Nações Unidas, e afirma que mais de 70% dos pobres do mundo são mulheres e que, se levar em conta crianças até 10 anos, então as mulheres e essas crianças formam um grupo de 86% dos pobres do mundo, né? E, poxa, então não é mimimi, né? Acho que a gente tem um fato concreto, tem uma questão muito concreta, assim, de pobreza com gênero. 70% dos pobres no mundo são mulheres. Eu acho que é um fato que, independente de ideologia política, a gente tem que lidar, né? É um dado da sociedade. E aí fica aquela dúvida, assim, como que a gente pode resolver isso? Como que o governo, a iniciativa privada, pode ajudar a reduzir a pobreza no mundo, atacando essa questão do gênero? Como que é a sua visão sobre isso? Olha, Capela, esse problema ele é muito mais sério do que a gente tem conseguido lidar, né? Existe uma politização dessa questão da ideologia por gênero, e eu absolutamente não presto atenção nisso. Esse não é o foco. O foco é o seguinte: dados e fatos sobre a mesa, né? O que a gente sabe de concreto? A gente sabe que natalidade, a mulher ter a relação de filhos por mulher nas sociedades importa para o país. Tá? Uma sociedade que não repõe a população, ela vai ter um decréscimo da população. Isso está acontecendo em toda a Europa, isso está acontecendo em vários lugares do mundo, tá? E no Brasil isso está acontecendo de maneira muito rápida.
Tá? Só para você ter uma ideia, em 1950, nós tínhamos uma relação de 6,16 filhos por mulher. Hoje, essa relação, se eu não me engano, está por volta de 1,48 ou 38 filhos por mulher. Isso significa que a população brasileira vai começar a reduzir, né? A partir de daqui a 10 anos, eu acho, se eu não me engano, exatamente, acho que em 2030. Isso tem um problema muito sério, porque, por exemplo, Previdência. Previdência ela é mantida por uma força de trabalho ativa, né? Então, o que nós estamos vislumbrando para o futuro é que a gente vai ter menos gente no mercado de trabalho, menos jovens ingressando no mercado de trabalho, né? E isso tem um impacto, sim, de médio e longo prazo nas economias. Não é à toa que várias economias europeias começaram a abrir aí a cidadania, né, para outras pessoas de outros países. Não é benevolência isso é uma forma de você, de certa forma, conter essa redução da população e a indisponibilidade de uma mão de obra ativa. Nós estamos passando um momento agora circunstancial de crise econômica, né? Pós-pandemia a gente deve ter um agravamento, mas imagine daqui a 5 ou 10 anos a gente tendo uma retomada da economia e vai acontecer aquilo que aconteceu em 2011, 2012, né? Um apagão de mão de obra. Né? Da onde que a gente vai puxar gente? Da onde que vem gente para trabalhar na indústria, né? No reaquecimento da indústria? E eu acho que consequentemente, a gente vai ter isso no Brasil, né? Existe hoje uma grande massa de consumidores ávidos por consumir, existe uma situação de pandemia, uma situação de crise econômica que já vinha se arrastando nos últimos 5 anos antes da pandemia, mas logo o Brasil vai crescer, vai estar ávido por consumir, vai estar ávido pelo crescimento. Né? São ciclos. Então, essa questão da mulher tem esse peso no ranking de produtividade e competitividade do Brasil. Agora, essa questão dentro das empresas, ela assume uma outra importância, que é a seguinte: a primeira questão é a mulher, dentro das sociedades, ela é responsável pela procriação, pela reprodução da vida. Né? Isso é um dado biológico. Então, enquanto nós tivermos, enquanto a gente tiver empresas que lutam pela vida, que que assumem como valor que a vida é importante, ou que a sociedade, ou a contribuição na sociedade é importante, nós temos que encarar esse dado de realidade e, de alguma forma, oferecer proteção à vida, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo aqui que a mulher que tem 5 filhos, está empregada, que ela vai ter que concorrer no mesmo nível que uma outra mulher que resolve não ter filhos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a equidade de gênero, ela pressupõe uma justiça para que as pessoas, entendendo que a vida é importante, mas entendendo também que as pessoas dentro das empresas têm o direito de tomar decisões. Né, em cima das suas carreiras. Então, eu acho que é um dado que precisa ser enfrentado. Algumas empresas endereçaram isso historicamente de maneira brilhante, como a Natura, no Brasil, como outras empresas têm endereçado também, mas eu acredito que isso tem que ser encarado. Isso não é uma questão de mimimi, não. Isso é uma questão muito séria. Isso é questão de você entender que isso tem um impacto imenso na redução da pobreza, na perspectiva de competitividade e produtividade do Brasil no futuro. Então, isso é um assunto bastante sério e a equidade de gênero já não é mais uma opção, ela é agora mandatória que a gente encare isso olhando para o Brasil no futuro, né? Não, com certeza. A gente tem que observar sempre os exemplos dos países mais desenvolvidos, né? Acho que se tem uma luta assim, digo, uma busca por essa igualdade, tem uma percepção já dos países que estão alguns passos avançados em relação a gente tem que, no mínimo, observar, avaliar, né? Não pode não se basear em fatos, né? Ficar falando assim. Do ponto de vista racional, não tem por que você remunerar menos a mulher se ela tem o mesmo patamar de produtividade de um homem. Quer dizer, o gênero não interessa, interessa foco em resultado, né? E resultado não escolhe gênero, raça, cor, credo, nada disso. É isso aí. E outra coisa muito interessante abordada nos seus artigos, isso me surpreendeu um pouco, assim,
quando você fala sobre produtividade, pegando um texto aqui, o parágrafo que você disse, você falou assim: a baixa produtividade do trabalho no Brasil está mais relacionada ao modelo de gestão e suas consequências em termos organizacionais do que ao baixo nível de escolaridade da mão de obra. Aí você cita 3 características marcantes e tal: alta concentração e uso discricionário do poder, baixa confiança interpessoal e institucional, Isso. e foco excessivo no curto prazo, né? Pode falar um Perfeito. pouquinho sobre isso? Sim, na realidade, o senso comum no Brasil, né, quando você discute por que o Brasil está num patamar de desenvolvimento, de produtividade muito baixo em relação a outros países, algumas pessoas vêm com esse discurso de que é problema de educação. Mas nós temos dois problemas que são bastante distintos. Um é um problema de universalização e de melhoria da qualidade da educação básica no Brasil, né? Isso é um problema de Estado, um problema de governo. Nós precisamos resolver isso para que a gente tenha uma democratização do acesso à educação, uma melhoria dessa qualidade, que a gente possa melhorar o Brasil como um país mais preparado do ponto de vista da educação básica. A outra questão é a educação para a produtividade, né? Então, quando você fala, nós não temos pessoas educadas, por isso a nossa produtividade é baixa, isso é falso. Por que é falso? Porque nós temos muita gente educada, muito mais. Se eu pegar a quantidade de doutores, mestres e pessoas na graduação no Brasil, se eu não me engano, em 2017, a gente tinha 8 milhões de pessoas fazendo graduação no Brasil. Então, assim, se eu pegar essa quantidade de gente que está bem educada e comparar com a população de países como Finlândia, Suécia, a gente vai perceber que não se explica que esses países com 5, 7 milhões de habitantes tenham uma produtividade do trabalho muito maior que a nossa, tenham uma capacidade de inovar, por exemplo, muito maior que a nossa. Isso não se explica. Então, o que falta no Brasil, esse é o nosso argumento, isso foi o resultado de 18 anos de pesquisa nessa área. O nosso problema hoje está muito dentro da nossa capacidade de coordenar o trabalho, né, de projetar, de gerar associações, de gerar coalizões dentro do Brasil para coordenar esse trabalho, para termos avanços significativos de produtividade no médio e no longo prazo. E isso é um problema que não está, vamos dizer assim, não depende mais da melhoria da educação. Nós temos muita gente educada, nós temos capacidade de melhorar a nossa produtividade, nós temos alguns centros de pesquisa, mas olha como é que esses centros de pesquisa estão sendo financiados, basicamente com o dinheiro público do governo, quer dizer, pouquíssimo investimento privado. Então, o Brasil ainda, se você for perceber, a gente ainda mantém, né, todo um investimento, uma cultura de país produtor de commodities, né? Então, o que a gente precisa fazer nós temos a mão de obra qualificada, nós temos material, nós temos várias vantagens competitivas, né? Só que a gente precisa coordenar esse trabalho, esse é o nosso argumento, né? Isso é curioso, por isso que me surpreendeu ler sobre isso, porque a gente escuta em notícia e tal, até recentemente acho que teve um caso que o Brasil estava querendo importar assim, engenheiro espanhol e tal, porque a gente recebe muita notícia e informação de que o Brasil não tem mão de obra qualificada. Então, será que o senso comum é fazer uma mistura? Talvez a gente não tenha mão de obra qualificada para áreas específicas? É verdade, muitas vezes para áreas específicas. Porque, na realidade, o Brasil é um dos países que mais exporta cérebro para outros lugares do mundo, né? Então, você tem muita gente bem formada que, não encontrando aqui bons empregos, eles vão buscar fora também, né? Nós tivemos a saída aí maciça de dezenas de milhares, se não centenas de milhares de brasileiros nos últimos anos, por exemplo, fugindo dessa circunstância de crise econômica, né, indo para Portugal, Estados Unidos e outros países da Europa. Então, o que a gente precisa fazer é rever de novo, né? A gente precisa de um projeto de crescimento da produtividade para o Brasil. A gente só faz isso, não vamos confundir isso com políticas públicas para a redução da desigualdade social. A gente precisa de políticas públicas que consigam efetivamente mirar
aumento da produtividade, o aumento do valor agregado do Brasil no médio e no longo prazo. Isso não é um problema só do governo, isso é um problema também da associação das empresas, né? A gente precisa ter líderes empresariais que enxerguem esses grandes desafios, tá? Os governos vão passar, a gente tem, na realidade, um ambiente político, às vezes, muito conturbado. O que a gente precisa é que o governo não nos atrapalhe, nos ajude mais, mas o que a gente precisa é de uma associação, de uma coalizão de empresários que olhe o futuro do país, né? Que enxergue que o país tem capacidade de dar saltos de produtividade. E você tem como dar algum exemplo assim, de que medidas que podem ser feitas? Assim, porque eu imagino, por exemplo, a educação executiva da FGV é um caminho. Você forma líderes, né, com qualidade, eles podem mudar essa má gestão. Mas Certamente. Que pode ser feito assim? Não, a educação, sim, eu acho que a educação, criar essa consciência na educação, a gente faz isso aqui na EBAP, no Rio de Janeiro, a gente trabalha muito essa consciência. Eu dou aula para graduação, tenho uma grande satisfação de dar aula para graduação, eu trabalho muito esses elementos, né? Mas, novamente, isso é uma elite, né? Nós precisamos, na realidade, não só preparar os jovens que estão ingressando agora nas empresas, que amanhã vão ser futuros líderes, mas a gente precisa hoje chamar as lideranças do Brasil e enxergar como que a gente pode fazer isso juntos. Olha exemplos, por exemplo, olha o Japão. O Japão fez isso, né? Criaram um centro de Tsukuba, por exemplo, Centro Tecnológico de Tsukuba no Japão, projetaram o Japão para o futuro, e o Japão hoje é uma potência econômica que não é por acaso, né? Isso foi coordenado, isso foi um trabalho projetado para o futuro. Nós precisamos fazer a mesma coisa, gerar essa capacidade de enxergar futuro e de projetar o Brasil que a gente quer, do ponto de vista econômico, da produtividade, para o futuro. É claro que o governo tem que estar no meio assinando esse contrato, mas ele precisa ter a iniciativa privada liderando esse processo, entendeu? Então, na realidade, a gente tem que colocar isso em discussão, traçar um plano e executar esse plano, né? Isso é muito mais importante, como é menos importante do que o que a gente precisa fazer. A gente precisa agir imediatamente, definindo um projeto para o Brasil, né? O que a gente percebe hoje é que não temos essa iniciativa, né? Toda iniciativa, ela recebe assim uma grande desmotivação no argumento de que o Brasil é um país de longo prazo, que a gente não consegue prever o futuro. Mas, olha, o futuro ele é incerto para muitos países que conseguiram se estruturar e se coordenar para poder dar saltos de produtividade. Entendi. E, bom, mudando de assunto de novo, você lançou um livro que está aqui na minha lista para ler, eu não tive tempo ainda, infelizmente, mas deve ser sensacional, chamado A Ponta da Lança, Intangíveis em Equipes de Alto Desempenho, lançado pela editora Eusébia, 2014, que você escreveu, né? Marco Túlio Zanini, com a Carmen Migueles e o Márcio Carvalho. Esse livro aí é fruto do seu estudo de confiança, né? Esse livro, na realidade, Capela, ele foi mais ou menos em 2009, nós começamos eu regressei ao Rio de Janeiro, depois de 3, 4 anos fora do Rio. Eu morava em Minas Gerais, em Nova Lima, né? Trabalhava nessa época na Fundação Dom Cabral, tenho um enorme carinho. Esse livro ele nasceu da vontade da gente contribuir com aquele ambiente que estava se constituindo no Rio de Janeiro, por volta de 2010, essa motivação de apoiar as forças de segurança, de retomarem os espaços perdidos pelo tráfico de drogas, pelas milícias. Então, nós fizemos um trabalho de pesquisa, né, durante algum tempo, tentando apoiar, né, a constituição das polícias, tentando entender que elementos eram críticos, né, dentro, é claro, da nossa especialidade, que são os trabalhos de liderança, de cultura, né. E a gente teve um grande apoio, né, da Fundação, da EBAP. Nessa época, tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho também nos Estados Unidos, pesquisamos os Marines, pesquisamos membros da SWAT em seis condados diferentes,
né? Pesquisamos, tivemos acesso a várias outras forças especiais. E comparamos um pouco as forças especiais de lá, os objetivos, a maneira com que eles trabalhavam com as forças aqui do Brasil. Nós pesquisamos aqui no Rio, no contexto de Rio e Brasil, pesquisamos o BOP, né, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, pesquisamos a CORE, né, que é da Polícia Civil, e pesquisamos também o COT, que é da Polícia Federal. E todas essas operações especiais, elas são absolutamente, né, essas equipes são absolutamente dependentes de vínculos, né, vínculos de confiança na competência e na integridade dos membros, né. E esse trabalho foi feito até hoje, a gente continua com esse trabalho, né, aqui no Rio de Janeiro, já são mais de 10 anos pesquisando operações especiais, né. São equipes que, para nós, representam um verdadeiro laboratório da capacidade de gerar liderança compartilhada, relações de confiança e aumentar, eu digo assim, aumentar a capacidade da gente entregar valor com inteligência, né, com mais tecnologia, dentro daquilo que é o objetivo, né, das forças de segurança do Estado, que é a redução dos índices de violência. Legal. E é um ambiente que, poxa, é violento, está muito suscetível à criminalidade, né? A gente sabe que, infelizmente, tem uma parcela da polícia que é corrupta, como todas as profissões e tal, né? Não vamos generalizar, obviamente, mas que isso é um dado que gera uma preocupação enorme na população, porque, afinal de contas, o policial tem arma, né? Então, assim, um policial corrupto é mais perigoso que uma outra pessoa corrupta, porque pode gerar, né, morte mesmo, pode gerar crimes violentos. Então, como que o policial, por exemplo, vocês conversaram com diversos policiais, como que eles lidam com a corrupção dentro da própria instituição? Olha, a gestão das polícias, né, ela depende também, né, de uma boa corregedoria. O que acontece com essa questão da corrupção? A corrupção não é um elemento mais ou menos intenso dentro das polícias, tá? Nós tivemos vários escândalos de empresas privadas, outras empresas governamentais, que geraram prejuízos para o país, né, e para as pessoas, muito maiores do que isso, se a gente for falar da corrupção policial. O que nos chama a atenção em termos de corrupção na polícia é que nós estamos falando de uma força de segurança armada, né? E que, portanto, tem uma responsabilidade muito grande de lidar com o cidadão, né? Então, a corregedoria ela precisa ser muito ativa, ela precisa estar trabalhando bem, né? Independente, trabalhando, fazendo o seu trabalho. Uma boa corregedoria, a gente vai reduzir bastante a corrupção e essas ações de oportunismo. Então, o mais importante, aí eu digo não só da polícia, mas em outras organizações, é a gente inibir, identificar e punir o oportunismo e a corrupção, né? Isso é importante, né? Não só na polícia, mas nas organizações em geral, né? Muitas organizações preferem fechar os olhos para isso, né? Assumem isso como um custo, né? Como um risco e um custo que elas têm que lidar. Mas no caso da polícia, isso tem que ser feito, e assim, não só na polícia, mas em todas as organizações militares, que são pessoas armadas, a gente tem que ter uma boa corregedoria, né? Ativa, não corporativista, trabalhando para o aperfeiçoamento daquela instituição, né? E assim, eu com 10 anos de trabalho junto à polícia, eu tenho um profundo respeito pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, um profundo respeito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eles fazem um belíssimo trabalho, tem gente muito boa, tem gente muito competente, que, sabe, só nos dá orgulho, porque o serviço público é um tipo de contrato, não é fácil, e o ambiente policial é mais difícil ainda, considerando os desafios que nós temos no Rio de Janeiro, né? Você
se identificar como policial no Rio de Janeiro é um desafio enorme, né? E você tem ameaça, você tem vários grupos armados, você tem grupos de milícia hoje que estão infiltrados até nos poderes. Então, o que a gente precisa hoje é fortalecer essa instituição, entendeu? Dar força para essa instituição. Lutar para que ela exerça o seu papel, né? E talvez uma das principais questões nessa relação é a população agradecer o trabalho do indivíduo que se coloca como profissional de segurança, né? Aquele que se coloca na posição de proteger a vida. Então, eu acho que existe aqui uma demanda por valorização desse trabalho e por uma constante vigia para que a polícia possa exercer o seu papel de maneira exímia, né? O salário hoje de um policial militar aqui no Rio de Janeiro está em torno de quanto, você sabe? Puxa, não sei, mas assim, eu acho que na questão salarial, se você perguntar no serviço público, ela vai ser uma questão em quase qualquer organização de serviço público estadual e tal, mas a polícia até recebeu há um tempo, algum tipo de alguma correção, mas é claro, o salário da polícia no Rio de Janeiro não é um dos melhores que a gente tem no Brasil. A gente tem uma defasagem salarial, mas eu diria que eu não sei te falar com precisão quanto é que está ganhando hoje um policial no início de carreira, mas eu posso te dizer que essa é uma questão. Ela não resume o problema da corrupção, tá? Ela não resume, em si, ela não consegue, ela não explica a corrupção na polícia. Ou em qualquer outra organização, tá? Ou em qualquer outra organização. Existem vários estudos que mostram que remunerar financeiramente é um fator que tem motivacional que tem um limite. Que esse é um dos sensos comuns, né? Eu separei aqui também algumas perguntas assim, que são meio de, entre aspas, né, de senso comum, que a gente escuta uma ou outra pessoa falando. Então, por exemplo, a polícia militar deve acabar? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta assim, absolutamente fora de contexto, fora de lógica. Por que uma instituição tão importante para a sociedade deveria acabar? Então, assim, eu não vejo como nem responder uma pergunta como essa, porque, assim, eu responderia com outra pergunta. A gente precisa de polícia? Se acontecer alguma coisa, se você tiver um evento, né? Se você tiver uma milícia armada tentando entrar num bairro na sua casa, você vai chamar quem? Batman. Você vai precisar de polícia, né? Então, a questão toda precisamos de polícia. A polícia militar tem que acabar. Eu acho que tem viés ideológicos, políticos que, infelizmente, não enxergam a realidade, entendeu? Isso não é a realidade. A realidade, ela é mais preto no branco. A gente tem que enxergar do ponto de vista da instituição. Todo ano, eu levo os meus alunos, né, da graduação dentro de uma unidade policial para eles enxergarem a realidade de quem está dentro, né? Enxergar o desafio que é você liderar pessoas com missões de alto risco, né, incerteza. Então, não tem que acabar, não, e a gente tem que corrigir essa pergunta. Eu acho que uma das pessoas que fez essa pergunta, conversou comigo, ela dizia assim, poxa, a maioria dos países é uma polícia só, né? Não tem assim que nem aqui polícia civil, então acho que a pergunta vai um pouco nesse sentido, da unificação das polícias. Bom, essa questão, sim, infelizmente, né, a gente tem um modelo de polícia que pouquíssimos países no mundo adotam, que é esse modelo de polícia civil e militar, né, duas polícias que em vários países do mundo, em todos os países mais desenvolvidos, você não tem essa divisão, né? Nós temos uma quebra do ciclo de polícia. A polícia investigativa se tornou a polícia civil e a polícia ostensiva é a polícia militar. Essa quebra do ciclo de polícia gera uma série de problemas de coordenação. Mas ainda assim, as polícias conseguem entregar um bom resultado se tiver uma boa liderança, se tiver um bom governo trabalhando
coordenando o trabalho conjunto das polícias civil e militar e orientadas para ganhos dentro de um projeto de segurança, né? O que a gente tem que perguntar é o seguinte: temos um projeto de segurança para a cidade do Rio de Janeiro? Acho que até agora eu não consegui enxergar. Então, o que nós temos que talvez questionar é como é que está se coordenando as polícias, né? Como é que essas polícias hoje estão sendo assistidas, né? Que tipo de recurso elas estão recebendo? E assim, o fato da gente ter... A Polícia Militar tem 200 anos. Você não simplesmente, por um decreto, acaba com uma polícia ou funde uma polícia militar que tem uma orientação absolutamente diferente, uma estrutura militarizada, com uma polícia civil. Então, eu sou absolutamente contrário a qualquer esforço de juntar essas duas polícias, tá? Absolutamente. Eu acho que isso é um dado assim, muito distante da realidade. Eu acho que o que a gente tem que fazer é juntar essas polícias via coordenação, né? Via como que a gente está coordenando o trabalho dessas duas polícias, como é que a gente está dando apoio à polícia para que ela possa executar bem o seu trabalho. Essa é a minha opinião. Entendi. E aí, vamos falar um pouquinho do seu assunto predileto aí, de confiança. Uhum. Marco, assim, definição, assim, que quando você coloca confiança no seu estudo, o que quer dizer exatamente essa confiança que você estuda? Bom, a confiança, ela é na realidade ela é uma realidade, Capela, uma relação de risco, né? A confiança, ela é um investimento de risco. Quando eu confio em alguém, eu me coloco voluntariamente vulnerável numa relação. Isso define uma relação de confiança. Todas as vezes que eu voluntariamente, não forçadamente, não coercitivamente, mas porque quero, me coloco vulnerável numa relação, isso se caracteriza como uma relação de confiança. E a gente faz isso muitas vezes ao longo do dia, da nossa vida, né? Com parentes, com amigos, com colegas de trabalho, com pessoas até que a gente não tem desconhecidas. Então, o grande desafio da confiança é porque é uma relação entre pessoas a um custo muito baixo. Quando eu preciso monitorar e controlar as pessoas, porque eu desconfio que elas possam agir de uma maneira oportunista, eu começo a onerar essa relação. Essa relação ela se torna ineficiente, eu preciso assinar contrato, eu preciso de controle, eu preciso de monitoramento, né? Quando eu posso confiar em alguma medida, né? Quando eu posso abrir mão de alguns controles, de alguma monitoração direta do trabalho, de algum tipo de fiscalização direta do outro, eu aumento não só, eu me torno mais eficiente, por quê? Porque além de não ter que me preocupar em contratar controle e monitoração, eu passo a motivar mais as partes, né? A gente trabalha bem melhor com quem a gente confia, né? A gente constrói equipe, constrói valor com quem a gente gosta e confia. Então, é muito importante essa leitura, né? Novamente, a confiança ela está baseada em dois pilares, né? Sua competência, o quanto você é competente para realizar aquilo que foi confiado a você realizar, e o quanto de integridade eu percebo nas suas ações, né? Esses dois elementos, eles são fundamentais, por exemplo, para você nas organizações, para a gente poder promover as pessoas em processo sucessório, para a gente outorgar poderes às pessoas, né? Para serem líderes de equipe, né? Líderes de equipe jamais podem ser eleitos somente por suas competências técnicas, eles têm que ser eleitos por suas capacidades, por sua integridade, por sua honestidade, provada ao longo do tempo, né? Na reputação que eles constroem. Legal. E hoje, assim, eu não sei se é em função do momento político, não sei se é em função sei lá, da própria história da gente. A gente é um povo violento, a gente tem altos índices de criminalidade, a gente tem corrupção altíssima. E aí a gente está num estado de polarização que tem algumas coisas que são tratadas como óbvias por uma parcela da população. Tem uma minoria que eu diria que vem crescendo, que começa a duvidar, assim, de diversas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem caso aí recentemente, poxa, da cloroquina.
Aí a Organização Mundial da Saúde fala que não é para usar. Aí surgem médicos que dizem que funciona. Aí eles publicam um estudo dizendo que não funciona. E depois volta dizendo que esse estudo não estava legal. Então, assim, a confiança talvez seja uma questão ilusória. Assim, eu não consigo nem formular isso. Assim, é uma questão, às vezes, de fé. A gente acredita em umas coisas sem ter embasamento e, às vezes, surge um fato que contradiz essa nossa crença, a confiança se perde. Não, na realidade, veja, você citou essa questão da... Vamos pegar esse assunto aí da cloroquina, né? Aí já é uma outra dimensão de confiança, porque nós não estamos falando de confiança entre pessoas, mas nós estamos falando de confianças nas instituições e nos agentes que representam essas instituições, que são os porta-vozes da instituição. Vamos pegar o caso da cloroquina, né? Nós estamos vivendo uma pandemia que começou na China no ano passado, no final do ano passado, e estamos aqui ainda no mês 6, né, tendo que lidar com isso. Olha esse tempo em termos de descoberta científica é absolutamente pouco tempo. Você não consegue testar, você não consegue gerar comprovação científica dentro da medicina. A gente ouve toda hora os infectologistas, os especialistas falarem sobre isso, né? Nós estamos vivendo ainda um tempo de experimentação, né? E aí a gente politiza essa situação de uma maneira totalmente inadequada, né? Dado de realidade, temos mais de 50 mil pessoas mortas no Brasil. Então, temos que fazer isolamento social? Temos, porque é a única tecnologia que a gente conhece até aqui para evitar que isso piore, né? Negar a realidade, politizar esse problema é o pior que pode acontecer. Mas, infelizmente, no Brasil isso se tornou extremamente politizado, né? Então, voltando ao caso da cloroquina, a gente vai perceber, eu tenho visto médicos, né, que efetivamente têm testado isso, que dizem que não é a cloroquina sozinha, você pegar, comprar e tomar, isso não funciona, mas você usar aquilo dentro de um coquetel, aquilo tem gerado resultados, e outros que dizem que tem gerado menos resultado. Novamente, nós estamos num momento de experimentação, não é? A gente não devia estar politizando em cima de um remédio. Absolutamente, a gente devia estar tendo uma liderança que tivesse preocupada em salvar a vida. E o que está acontecendo é que nós estamos abrindo novamente o comércio, tá? Eu não estou aqui sendo contra isso, mas nós estamos abrindo, mas eu estou vendo uma grande falta de responsabilidade individual nisso, né? Você vai na rua, muita gente já não está mais usando a máscara. O que isso pode gerar em termos de uma nova onda de epidemia, né? O que isso pode gerar em termos de prejuízo para a própria economia? Então, na realidade, nós estamos lidando com um problema que a gente chama de wicked problem, um problema complexo, que não tem uma solução simples, quem dera se tivesse uma solução simples, ainda não temos uma vacina, né? E temos que lidar com uma situação que precisa ser monitorada constantemente. Então, se eu tomo uma decisão de adotar a cloroquina, eu tenho que acompanhar aquilo ali, saber se aquilo ali está sendo efetivo ou não, né? E, infelizmente, o excesso de politização e a ignorância de uma boa parte da população vai ser um risco enorme para o Brasil ainda nos próximos meses. Você acha que as instituições brasileiras, assim, estão, assim, no geral, têm crédito perante a população? Você acha que, no geral, o brasileiro desconfia muito das instituições? A gente desconfia muito das instituições, né? Mas algumas instituições, os nossos centros de pesquisa, por exemplo, nós temos excelentes centros de pesquisa, né? Nós estamos enxergando, aliás, essa pandemia está fazendo a gente enxergar algumas coisas que antes da pandemia dificilmente a gente conseguiria enxergar, que é, por exemplo, a importância de você ter centros de pesquisa atuando ativamente dentro do seu país. A Alemanha tem os centros de pesquisa lá, as grandes, a indústria farmacêutica tem a sede de muitas empresas lá, e olha que boa resposta eles estão conseguindo dar, né, a tempo. Então, é importante manter a pesquisa no país, é importante subsidiar essa pesquisa,
com dinheiro público, mas com dinheiro privado, né? Nós precisamos ter também o incentivo dos empresários, entendendo a importância que é, né, de novo, aquele assunto lá da produtividade, da competitividade do Brasil, subsidiando pesquisas importantes, né, para que a gente possa ocupar uma posição melhor no ranking de produtividade. Então, eu acredito que algumas instituições nacionais têm uma grande credibilidade. Centro de pesquisa, alguns estados, né, alguns estão tendo muito sucesso, tomando decisões corajosas, né, frente a esse problema que não é um probleminha, né, e outras instituições falhando e mostrando isso de uma maneira muito escancarada, porque hoje, fato, né, está tudo muito transparente. Todas as suas ações, o que você diz, o que você fala, os sinais que você emite, hoje nós temos uma grande rede aí de informações que, apesar dos fake news e tudo mais, a gente tem uma grande disponibilidade de informação, né? Então, eu acredito que a população brasileira tem muito mais ferramenta hoje para saber o que está acontecendo e construir a sua confiança sobre as instituições. Entendi. E, Marco, nesses anos aí todos de pesquisa, de trabalho sobre esse tema, quais foram os pontos assim que mais te chamaram a atenção, que mais te surpreenderam? Bom, primeiro que a confiança ela é extremamente importante. Tá? Esse foi o tema que sempre motivou os nossos estudos, confiança e liderança. Ela é extremamente importante para alavancar inovação e qualidade. Tá? Não é à toa que o Brasil, dentro dos rankings internacionais, está muito mal em inovação, em produtividade e competitividade, né? Nós somos um país, um contexto de baixa confiança. Aí você fala, mas não tem solução? Tem solução, né? A solução está dentro das organizações, né? A gente fazer a gestão das organizações, gerir a cultura organizacional de uma maneira mais eficiente, através de indicadores, através de um projeto de médio e longo prazo, que a gente consiga alavancar em uma indústria, é fundamental. Então, eu acho que uma das coisas que mais nos chamou a atenção até hoje aqui na nossa pesquisa é que nós temos uma solução e a solução ela é muito mais fácil, ela não demanda um grande esforço, a não ser um esforço de coordenação, de gerar uma coalizão, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, instituições, organizações que estão dando um show, estão funcionando muito bem, que, por exemplo, as cooperativas de crédito no Brasil. Essa é uma realidade brasileira que está dando certo, uma realidade brasileira que oferece uma solução para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor. Assim, tenho lidado com algumas organizações do crédito, de cooperativas de crédito e outras cooperativas que são maravilhosas. Temos organizações que nos dão só motivo de orgulho. Pega uma Embrapa, né, que hoje lidera pesquisas nessa área, né, a agricultura do Brasil vai muito bem. Então, assim, eu acho que nós temos que melhorar, nós temos que caminhar com o fortalecimento das nossas competências como país, e a gente precisa, nesse momento, estruturar esse crescimento, coordenar esse crescimento para o futuro, né? Então, isso nos chamou muita atenção, o poder que as organizações têm de gerar valor no tempo, né? Uma outra dado de realidade que nos chamou muita atenção, por exemplo, no ambiente de polícia, a qualidade dos arranjos, da gestão que nós temos em algumas unidades. São excepcionais e, diria, muito melhores do que muitas operações especiais, muitos núcleos de operações especiais em outros países, né? E o outro dado que nos chama muita atenção, né, e que nos chamou muita atenção nas pesquisas, é o quanto nós temos a capacidade de lidar com a incerteza e com o risco no Brasil, né? Com essas idas e vindas da economia. Nós somos um país acostumado com altos e baixos, então nós temos musculatura para lidar com isso, né? Temos uma grande resiliência e acredito muito que com coordenação e com uma liderança correta, a gente consegue dar saltos de qualidade muito grandes. Muito bom, coisas positivas, né? Que eu acho que nós, como brasileiros, não enxergamos, né? A gente
Exatamente. A gente tem que desligar o noticiário e focar mais naquilo que interessa. O Brasil não é um país que está dando errado, muito pelo contrário. A gente tem que olhar o que está dando certo. Muito bom. E anteriormente você citou aí os Wicked Problems. Você estuda, você gosta de Design Thinking? Eu gosto, eu tenho amigos que trabalham com Design Thinking, quer dizer, eu sou um encantado com Design Thinking como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta de trabalho, mas tenho amigos que são especialistas nisso e sou bastante fã, né, dessa ferramenta, dessa metodologia de trabalho, quando bem aplicada, né? Quando aplicada de maneira correta, ela gera muito fruto, muito resultado. Então, o Design Thinking é fantástico. Eu acho que ele trouxe assim uma resposta num tempo em que a gente precisava de uma ferramenta de interação e de raciocínio coletivo. Muito bom. E, Marco, deixamos de falar alguma coisa aí? Alguma coisa importante que você queira, a gente não tenha abordado? Não, acho que não. Acho que a gente cobriu bastante dos tópicos, né? As suas perguntas foram muito boas. Eu acredito muito que a gente tenha que gerar, né, confiança no país, confiança em vários níveis, e isso demanda uma atuação individual, né? A gente chamar para nós, cada um de nós chamar para si a responsabilidade de liderar algum processo, né? Seja lá onde a gente está, ou no seu ambiente de trabalho, na igreja, na sua associação, no seu clube, você chamar para você a responsabilidade de gerir aquilo de maneira profissional, meritocrática e olhando com foco em resultado, né? O excesso de relacionamento atrapalha o foco que a gente precisa ter em resultado. Mas sou bastante otimista em relação a isso. Muito bom. Então, beleza, Marco. Brigadão. Pô, eu que te agradeço, Eduardo. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Agradeço muito a tua gentileza em ter me convidado. Obrigado mesmo. Prazer. Então é isso aí, pessoal. Valeu, sobrevivi à obra do vizinho, sobrevivi a vizinho espirrando, sobrevivi ao meu pai, coitado, sofrendo na fisioterapia e também com mais um capítulo de Papo Acidental. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Vamos enfrentar que a gente sai do outro lado. Isso aí. Valeu. Forte abraço.